tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar da ENOREG, da Escola dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o tema é um tema muito especial, que muitas pessoas perguntam a respeito, que é condomínio de lotes e loteamentos fechados. A respeito desse tema de condomínio de lotes e loteamentos fechados, hoje temos aquele que eu particularmente considero o maior especialista brasileiro no assunto, o Dr. Marinho Kern, que escreveu o excelente Cadernos do IRIB, condomínio de lotes e loteamentos fechados. Esse trabalho do Dr. Marinho Kern, ele é disponível para compra via internet, e a Mariana ela vai colocar o link tanto aqui no Zoom, quanto também, posteriormente, no link permanente no YouTube, que deve vir ao ar no dia 13 de agosto agora de 2020, na parte da tarde. Então, você que está nos acompanhando aqui pelo Zoom, você pode ver o link para o livro dele aqui no Zoom mesmo, que será colocado, e no YouTube, ou então em outras redes sociais, você procura ali no YouTube a partir do dia 13 o link do livro do Dr. Marinho Kern. Meu nome é Alexis Mendonça Cavicchini, eu sou oficial de registro de imóveis do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro e também diretor da ENOREG, da Escola dos Notários e Registradores do Rio de Janeiro, sendo a ENOREG um braço da ANOREG RJ, que é a Associação dos Notários e Registradores aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós fazemos essa transmissão também com apoio, a qual agradeço muito, da ARIRJ, Associação de Registradores de Imóveis do estado do Rio de Janeiro, e também com apoio da ENOR, a Escola Nacional de Notários e Registradores da ANOREG BR. Enfim, então, com isso, tenho o prazer aqui de abrir o nosso webinar a respeito de condomínio de lote, Dr. Marinho Kern, lembrando sempre a todos vocês que estejam nos assistindo e que gostaram do conteúdo, queiram ter novos conteúdos a respeito de direito notarial, registral, direito civil, direito imobiliário, para se inscreverem no nosso canal no YouTube, só clicar na sineta, no sino que tem logo embaixo de qualquer vídeo. Também nos seguir no nosso Instagram, da ENOREG RJ, só colocar ENOREG RJ ou ENOREG Rio na busca do Instagram. E também nos curtir nossa página no Facebook, que a transmissão ela está sendo feita também via Facebook. E, enfim, então com isso peço a todos para seguir aqui na nossa página. Quando esse vídeo for ao ar, quem estiver nos seguindo, por exemplo, no YouTube, vai receber uma notificação a respeito da atualização e vai saber que a página ela está atualizada, e com isso, com o link permanente aqui do vídeo com o Dr. Marinho Kern. Enfim, então, sem mais delongas, eu inicio aqui a minha entrevista. Dr. Marinho Kern, segundo oficial de registro de imóveis de Jundiaí, São Paulo, grande conhecedor a respeito do tema que vai ser travado hoje, a quem, primeiramente, antes de mais nada, agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite nessa tarde para falar a respeito do tema. Bom, boa tarde, doutor Alexis, boa tarde, pessoal que nos assiste. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, é uma grande honra poder estar participando aqui deste webinar. Eu pude acompanhar vários dos anteriores, acho que é uma iniciativa excelente de divulgação do direito registral, que não é tão conhecido, embora cada vez mais nós temos pessoas estudando e pesquisando nessa área, mas que é um tema um pouco menos conhecido, e assim a gente consegue divulgar bastante essa área do direito, e além disso a gente consegue tratar aí, de maneira geral, sempre eu percebo que em todos os webinars sempre é chamado alguém que já tem uma boa vivência sobre aquele assunto, então acaba sendo muito interessante, tanto para nós registradores de imóveis, como para os demais profissionais aí da área imobiliária, e até mesmo eu vi que há participação muitas vezes até de pessoas leigas, mas que se interessam aí por determinados temas. Então, gostaria de agradecer muito o convite, fico muito honrado, e também gostaria de agradecer aí ao Dr. Alexis e à Mariana por todos os preparativos aí, por toda a atenção e a gentileza, e podemos começar então. Perfeito. Lembrando que, como o nosso formato dos outros webinars,
que o doutor Marinho Kern muito bem lembrou, nos outros webinars, nesse também, nós temos aqui as perguntas do entrevistador e, posteriormente, essas perguntas, nós temos tempo de perguntas do público, que são respondidas conforme, obviamente, o tempo disponível aqui para o nosso webinar. Mas vocês já podem ir mandando as perguntas pelas nossas redes sociais, pode mandar as perguntas aqui pelo Zoom, pode mandar pelo YouTube, pode mandar pelo Facebook, mandar pelo Instagram, mandar também pelo e-mail da Mariana. Enfim, então podem ficar à vontade de mandar perguntas, comentários, alguma coisa para crescer, como muito bem o Dr. Marinho Kern colocou a questão. É um webinar que é direcionado para especialistas da área, como SES Registro, tabeliães, advogados, também, claro, os concurseiros, que são muito presentes também nos nossos webinars, a quem agradecemos bastante sempre a audiência. E também, além disso, claro, tem também as pessoas leigas, as pessoas que simplesmente se interessam a respeito do assunto. E então também não tem qualquer tipo de problema a pessoa ser uma pessoa leiga, uma pessoa que simplesmente se interesse pelo assunto, ou uma pessoa simplesmente que seja advogado de uma construtora, ou então a pessoa que é um empreendedor e que não tem muita noção do direito em si, mas queira mandar perguntas. Nós estamos aqui tanto para as pessoas especialistas na área, como também para as pessoas leigas na área. E por conta disso, das pessoas leigas, e também para situar todos no âmbito do direito que nós estamos tratando, que são os condomínios de lotes e loteamentos fechados, começo com a primeira pergunta para o Dr. Marinho Kern, que é a pergunta, obviamente, mais básica a respeito do assunto, o que é condomínio de lote? Ou quais são os condomínios de lote? Então, os condomínios, de maneira geral, para a gente tratar de condomínio, a gente precisa relembrar brevemente as formas de condomínio que nós temos no direito civil brasileiro, e que se subdividiria basicamente no condomínio comum, tradicional, civil ou condomínio geral, é aquele condomínio previsto no Código Civil, em que há uma situação em que um mesmo bem, um mesmo direito, ele é titularizado simultaneamente por mais de uma pessoa, duas ou mais pessoas, ou seja, há uma comunhão com relação ao direito, e quando é ao direito de propriedade, nós denominamos de condomínio. Essa forma de condomínio tem todo um regramento no Código Civil e ele não demanda nenhuma formalidade especial para se constituir. Basta a aquisição por mais de uma pessoa de um determinado bem que automaticamente elas se tornam condôminas e seguem, portanto, esse regime do Código Civil. Paralelamente a isso, existe a figura do condomínio denominado no Código Civil de 2002 condomínio edilício, que seria a propriedade horizontal, enfim, recebe diversos outros nomes, mas que é uma situação especial na qual nós temos uma propriedade privativa, que denominamos geralmente de unidade autônoma, e uma propriedade em comum, que são as partes comuns. Geralmente, a gente imagina o condomínio edilício olhando para grandes prédios, né? Os prédios de apartamentos ilustram bem essa situação em que o apartamento é unidade autônoma, ou seja, ele é objeto de um direito de propriedade exclusivo, em que o seu titular pode dele dispor de maneira geral, conforme as regras gerais aí do direito de propriedade, pode constituir ônus e gravames sobre esse bem. E, paralelamente, ao lado desse direito de propriedade exclusivo sobre a unidade autônoma, nós temos o direito de propriedade em comum, ou seja, uma espécie de condomínio tradicional sobre as áreas comuns, como, por exemplo, os corredores, o elevador, o solo, né, as áreas de lazer desse prédio, por exemplo. Então, existe uma certa amálgama entre a propriedade exclusiva e uma propriedade comum, né? De forma que elas se unem indissoluvelmente, ou seja, uma união entre essas duas figuras. E o condomínio edilício, ele já vem tratado, primeiramente foi tratado numa legislação de 1928, e depois a nossa lei que ainda rege o tema é a Lei 4591 de 64. Essa lei previa a possibilidade de se instituir um condomínio edilício, tanto sobre os prédios, né, sobre os apartamentos, que é a figura mais comum,
como condomínios de casas, que seria aqueles condomínios em que as unidades autônomas seriam as casas. Porém, o sistema da Lei 4.591 de 64, ele era um pouco, havia uma lacuna nele, porque ele vinculava a fração ideal, vinculava a unidade autônoma a uma construção, portanto, a construção da casa. De maneira que, se a construção da casa fosse, por exemplo, alterada, seria necessário alterar até a instituição e a especificação do condomínio. Ou seja, havia uma vinculação tanto do terreno dessa unidade, né, o quintal da casa, quanto a própria construção da casa. E para o incorporador, isso também tinha um empreendedor, tinha um certo inconveniente, porque ele precisava projetar já todas as construções que seriam erigidas naquele empreendimento. Não necessariamente ele precisava construí-las, porque a lei prevê várias modalidades, inclusive a modalidade o regime de autoconstrução, enfim, que há algumas possibilidades por construção por administração, mas ele precisava projetar. E aí você tinha dois entraves. De um lado, às vezes, o empreendedor não queria projetar essas casas, e de outro lado, quem compra uma casa num condomínio de casa, geralmente procura, às vezes, até um padrão um pouco melhor, a pessoa quer poder projetar a sua casa da forma como melhor lhe aprouver. E aí havia uma discussão no regime dessa lei se seria possível criar uma espécie de condomínio em que a unidade autônoma fosse o próprio lote, ou seja, vamos supor assim, o próprio terreno, de maneira completamente desvinculada dessa construção, da construção da casa, no caso, ou do projeto da casa, de maneira que a pessoa teria os benefícios do regime de condomínio edilício, ou seja, o lote seria uma unidade autônoma, mas que ela teria, ao mesmo tempo, a vantagem de poder construir a casa como melhor lhe aprovesse e sem a necessidade de fazer qualquer alteração no projeto do empreendimento. E aí por muito tempo, houve uma discussão, inclusive se invocava o artigo 3º do Decreto-Lei 271 de 1967, mas era muito controversa a possibilidade de fazer esse tipo de empreendimento. Então, com a Lei 13.465 de 2017, veio a previsão expressa do condomínio de lotes no ordenamento jurídico brasileiro e acabou sendo incluído o artigo 1358-A no Código Civil, de maneira que agora é uma figura expressamente prevista. Então, o que é esse condomínio de lotes? Eu precisei fazer brevemente essa introdução, porque geralmente quem começa a estudar a matéria de condomínio se pergunta, mas qual que é a diferença dele para um condomínio de casas que já tinha previsão desde 64? Então, o condomínio de lotes seria uma espécie de condomínio, ou seja, como eu disse, uma união de propriedade privativa com propriedade comum, em que a propriedade privativa, ou seja, a unidade autônoma, é o lote, ou seja, um terreno delimitado, completamente desvinculado da construção que vai ser feita nesse lote. E as áreas comuns seriam as demais áreas do condomínio ali, do empreendimento, como geralmente as vias de circulação e área de lazer e tudo mais. Então, eu crio um regime em que eu tenho um lote, comunidade autônoma, e o restante como propriedade exclusiva. A vantagem dele sobre o condomínio de casas é que há uma desvinculação da construção. O empreendedor não precisa projetar essa construção, de maneira que você tem os benefícios do condomínio edilício e, ao mesmo tempo, as vantagens, tanto para o empreendedor como para o adquirente, de poder fazer como melhor lhe aprouver. Então, assim, em essência, seria esse o condomínio de lotes. Eu acredito que a explicação assim, foi bastante completa a respeito do assunto, sem dúvida já tira diversas dúvidas. E uma observação também que cabe, apenas complementando, um dos fatores também de grande discussão na doutrina é que no condomínio tradicional a pessoa ela possui a unidade autônoma dela, ou seja, aquelas 4 paredes do, por exemplo, apartamento que ela é proprietária, mais uma fração ideal nas coisas comuns, e essa fração ideal nas coisas comuns do edifício, como elevador, corredor, extintor de incêndio, espelhos que tenham nas áreas comuns, a churrasqueira do edifício, etc., e também se reflete numa fração ideal no próprio terreno, no solo. E no condomínio de lotes é interessante porque a pessoa possui a sua unidade autônoma, que é o lote, e, claro, ela tem a fração ideal também nas coisas comuns,
condomínio de lotes, ele pode muito bem também ter uma churrasqueira, uma piscina, uma guarita, etc. E ela possui tanto um solo autônomo, coisa que não existe no condomínio tradicional, como ela também possui uma fração ideal no solo comum, que é, por exemplo, aquelas ruas de passagem. Então, é um pouco diferente a lógica para o condomínio que pode se dizer tradicional, né? Então, acaba que o operador do direito ele tem que se adaptar, mas, assim, eu acredito que é uma solução perfeita, porque os condomínios de lotes são feitos no Brasil. Antes a regulamentação era precária, havia uma insegurança jurídica muito grande, e agora com essa lei, pelo menos daqui para frente, isso vai poder conseguir ser regulamentado sem grandes problemas, porque já existe uma lei que regulamenta isso. E a segunda etapa, segunda parte do nosso, exatamente do tema do nosso webinar aqui, é exatamente sobre os loteamentos fechados. E aí, o que são os loteamentos fechados? Esse tema do condomínio de lotes é um tema que sempre anda junto com o loteamento fechado, são temas muito conexos. A gente poderia enquadrar os dois numa categoria mais ampla dos empreendimentos fechados, porque o que ocorre é que, já de longa data, há um problema de segurança em boa parte das cidades brasileiras. Cidades de médio porte para cima já há um problema grande de segurança. E as pessoas geralmente buscam um lugar para morar onde elas possam conjugar uma qualidade de vida, ou seja, ter um terreno maior, ter uma casa, né, um espaço muitas vezes verde, com vários equipamentos de lazer, mas com segurança, né? São dois elementos importantes para as pessoas. Então, acabou tendo essa busca pelos empreendimentos fechados, porque muitas vezes se torna perigoso a pessoa residir em uma casa, num terreno diretamente para a rua, sem haver esse fechamento e esses aparatos de segurança. Então, as pessoas, por um tempo, preferiram residir em prédios, que representavam uma solução mais segura, e aí passou a surgir no mercado essa nova concepção. E esses empreendimentos fechados, se você observá-los fisicamente, eles são muito parecidos. Tanto que... Uhum. Oi? Sim, concordei. Eles são muito parecidos fisicamente, porque você vai geralmente ver um terreno muito grande fechado, uma portaria, uma guarita, um sistema de vigilância e segurança, e dentro vão ter os lotes e as casas e as vias de circulação. Porém, essa semelhança física não se reflete no plano jurídico. Juridicamente, eles são muito distintos. Então, ao passo que o condomínio de lotes, como foi dito, é uma forma de condomínio edilício, ou seja, é uma forma de expressão da propriedade privada, o loteamento fechado ele é uma forma de parcelamento do solo. E o parcelamento do solo ele gera a subdivisão de uma gleba em diversos lotes e a criação das áreas no seu interior, tanto as vias de circulação como áreas institucionais, áreas verdes, praças, elas são transferidas ao poder público por força da lei. Então, o loteamento fechado, na verdade, é uma forma de parcelamento do solo, é uma forma de loteamento, ou seja, um parcelamento do solo, em que além da subdivisão da gleba em lotes, há a criação, a modificação ou prolongamento de vias públicas, de logradouros. Ele se regulamenta pela Lei 6766 de 79, mas ele apresenta uma diferença com relação ao loteamento tradicional. O loteamento tradicional ele é aberto, você parcela o solo, cria os lotes, não há nenhum tipo de muro geral, apenas as casas em si têm suas cercas individuais, e as vias são públicas, é a plena circulação de quem quer que deseje passar por aquele ambiente. E o loteamento fechado, ele faz o parcelamento do solo, porém há um fechamento do perímetro dessa área, um fechamento da totalidade do loteamento e há um controle de acesso de quem ingressa nele. Geralmente, o loteamento fechado também foi um instituto que sempre representou grande polêmica, embora mais até do que o condomínio de lotes, ele já era admitido antes mesmo da Lei 13465. E, na verdade, por quê?
Porque o artigo 22 da Lei 6766 determina exatamente que as vias de circulação e as áreas institucionais, áreas verdes, equipamentos de lazer, eles são transferidos automaticamente com o registro do loteamento ao poder público municipal. Então, como que eu posso fechar o poder, impedir o acesso a um bem público municipal? Tanto que, quando começaram esses empreendimentos, houve questionamentos, inclusive por parte do Ministério Público, acerca da licitude desse fechamento. E a solução que se adotava, anteriormente à Lei 13465, era se aproveitar de instrumentos de trespasse de uso previstos no direito administrativo para que o município trespassasse esse uso dessas vias públicas e desses equipamentos, permitindo o seu fechamento, ele trespassava aos particulares. Normalmente, como seria absolutamente inviável que isso se desse a todos aqueles particulares de forma individual, era constituído, e ainda uma associação de proprietários, ou uma associação de moradores a quem é otorgado esse uso. Então, normalmente, isso era feito por concessão de uso, por permissão, ou pela concessão do direito real de uso, que são todas figuras do direito administrativo que permitem que um bem público, no caso ali as ruas e demais espaços, sejam utilizados de forma exclusiva pelos particulares. Então, a solução jurídica era essa. Era feito parcelamento do solo e era trespassado, então, o uso dessas áreas a essa associação de moradores ou de proprietários, o que gerava permissão pelo município de fechar a área e controlar o acesso. A Lei 13.465, de forma bem singela, ao acrescer o parágrafo 8º ao artigo 2º da Lei 6766, apenas chancelou e acabou com todas as dúvidas sobre a licitude desse instituto jurídico, trouxe a permissão realmente com a denominação de loteamento de acesso controlado, apenas fazendo uma ressalva de que o acesso a esses bens públicos pode ser controlado por meio de um prévio cadastro, de uma prévia identificação, mas não pode ser impedido de forma absoluta com relação a pessoas não residentes nesse loteamento. Então, em essência, essa é a figura. Enquanto o condomínio de lotes é uma forma de condomínio, em que as áreas são privadas e há uma expressão do direito de propriedade, o loteamento fechado ele é uma forma de parcelamento do solo, há uma propriedade privada ao lado de uma propriedade pública e é uma forma, é um tratamento até urbanístico um pouco diferente, embora fisicamente eles se pareçam até. Uhum. Perfeito, perfeito. Com relação ao condomínio de loteamento e também o condomínio edilício tradicional, cabe aqui, eu acredito, a observação de que, como exemplo, a guisa de exemplo aqui para quem está assistindo e é leigo no assunto e talvez não tenha entendido, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos um dos bairros mais populosos da cidade do Rio de Janeiro, o bairro de Bangu, e ele nasceu praticamente todo de apenas um loteamento, que uma empresa de tecidos de Bangu, fez esse loteamento lá na década de 30 ou 40, enfim, registrou no cartório no qual sou titular. Obviamente, na época não era eu titular, mas, enfim, registrou esse loteamento. E hoje, esse loteamento que foi feito pela Companhia de Tecidos Bangu, que vendeu as casas basicamente para quem era funcionário da própria companhia de tecidos, uma, enfim, empresa industrial dessas bem tradicionais, que nós vemos ainda em alguns lugares nas cidades brasileiras. E, enfim, vendeu basicamente para os seus funcionários, tinham dezenas de milhares de funcionários, e essas ruas desse loteamento foram incorporadas, assim como de qualquer loteamento, às ruas da cidade. Então, hoje, simplesmente uma pessoa que vá até o bairro de Bangu não sabe da origem do bairro, não percebe a origem do bairro, simplesmente as ruas totalmente normais, enfim, com diversas, enfim, as ruas totalmente normais, sem nenhum controle de acesso, a pessoa não sabe exatamente onde que se iniciou o loteamento à época, onde que se terminava ele, quais que eram os limites do loteamento, enfim, porque a forma natural de expansão da cidade, ela é exatamente por meio de loteamentos. A pessoa pegou a gleba e foi subdividindo essa gleba e vendendo essa gleba para as pessoas. Um outro
A outra figura é exatamente a figura do loteamento fechado. Então, seria a mesma coisa desse exemplo, por exemplo, de Bangu, mas que colocasse um controle de acesso. Normalmente colocam uma guarita e colocam uma cancela nesse controle de acesso, mas acaba que tem um efeito mais psicológico do que qualquer outra coisa, porque, como é uma via pública, em direito administrativo justificar que qualquer pessoa não pode entrar é muito complicado. Então, a pessoa tem uma autorização para controlar esse acesso. E, finalmente, a figura do condomínio de lote, no qual a pessoa, aquelas ruas que são abertas, elas são inteiramente particulares. Então, como o próprio condomínio é particular, os condôminos, o condomínio em si pode impedir o acesso de qualquer pessoa porque trata-se de propriedade particular. Então, é uma opção extremamente interessante e provavelmente o que a gente vai ver daqui para frente vai ser uma diminuição significativa no número de loteamentos tradicionais e um aumento muito grande no número de condomínios de lote. Então, eu acredito que o loteamento tradicional vai acabar, na verdade, morrendo, a não ser quando em locais que o município não permita, por conta de posturas municipais, não permita em tal local, por exemplo, condomínio de lote. Mas fora isso, onde for permitido o condomínio de lotes, aí lembrando, você tem um diálogo entre a lei de registros públicos, né, a lei registral, e o próprio Código Civil, que é de competência federal, e a legislação municipal. Então, a legislação municipal pode impedir condomínio de lote no município, ou então pode pedir loteamento, enfim. O município tem total autonomia para delimitar a utilização do seu espaço urbano da forma como bem lhe aprover, né? E com isso, eu acredito que o número vai ser, não sei se o doutor Marinho Kern já notou algum tipo de mudança, porque eu sei que em Jundiaí é uma área tradicionalmente com muitos loteamentos, não sei se você já viu algum tipo de mudança no mercado. Eu na verdade, estou aqui em Jundiaí há relativamente pouco tempo. Uhum. Aqui nós temos bastante condomínio, nós temos alguns loteamentos fechados, mas nós temos bastante condomínios de casas mesmo, em que há até para as pessoas um problema sério, porque as casas acabaram sendo construídas em desacordo com o projeto originário, e isso no momento em que se busca fazer a regularização acaba tendo um grande problema, porque precisa fazer uma alteração da instituição e a especificação do condomínio, conforme o entendimento aqui da Corregedoria de São Paulo. Então, assim, a gente iniciou aí uma tratativa realmente de sugerir para os usuários buscar talvez a transformação desses condomínios de casas em condomínio de lotes. Sim, sim. Ainda não tivemos, mas esse ano também é um ano bem atípico por conta aí da pandemia, ainda não tivemos um empreendimento nesse sentido novo. Até para os municípios tem sido realmente uma novidade, né? Eles precisam se adaptar um pouco a essa novo instituto, mas é um instituto que representa grandes vantagens realmente. E a grande questão é o município, como você bem falou, ele é um município regulamentar sobre os aspectos urbanísticos e da ocupação do solo, quais são os seus parâmetros, eventualmente os tamanhos de condomínio ou de loteamento, quando pode fechar, quando tem que ser de uma forma ou de outra. Isso é muito importante para que se preserve ali realmente a função social da cidade. Mas é uma figura muito interessante. Inclusive, os exemplos que você deu ficaram bem esclarecedores. Até o regime jurídico deles são realmente diversos, e ocorre realmente que o condomínio de edilício de lotes são áreas privadas, posso interditar o acesso completamente de terceiros estranhos, ao passo que o loteamento aberto não há nenhum tipo de controle, e no loteamento fechado há um controle de acesso, mas não um impedimento. E isso representa muitas vezes para as pessoas que compram o lote um fator de desvantagem, porque pode ocorrer de uma pessoa estranha, embora fazendo o cadastro, ela acabe acessando essa área. E também há uma outra desvantagem no
loteamento fechado em relação ao condomínio de lotes. O loteamento fechado, como ele é fechado por meio de uma concessão, de uma outorga de uso do município, há a possibilidade do município, inclusive, revogar essa outorga de uso e, com isso, determinar a abertura desse loteamento. Isso é possível porque, embora seja incomum, porque nós não podemos esquecer que, como são áreas públicas, o município, no interesse público, evidentemente, ele pode determinar essa abertura. Então, por exemplo, nós temos uma área muito grande que está fechada e que ela se torna um entrave para o trânsito em geral ou para a ordenação do solo do município, ele poderia fazer essa revogação, o que naturalmente para quem investiu, comprou o lote lá e mora lá, representa uma desvantagem. No condomínio de lotes isso não poderia ocorrer, porque sendo área integralmente privada, o município não poderia determinar a sua abertura. Então, essa é mais uma diferença entre eles. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu acredito que essa explicação seja bem interessante. Realmente, assim, tem a questão também, eu acredito, já sai um pouco da parte jurídica, mas para a parte mercadológica, exatamente o que você muito bem falou da segurança. E também uma parte de aprovação da prefeitura. Por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, pelo menos, é extremamente difícil. A prefeitura tem uma posição muito refratária quanto à aprovação de loteamentos. Eu sou oficial do 4º Ofício de Imóveis aqui da capital do estado do Rio de Janeiro há já quase 5 anos, e nesses 5 anos eu registrei dezenas de memoriais de incorporação, mas apenas um loteamento. E, enfim, esse loteamento que eu registrei, inclusive, foi de uma regularização de um loteamento que já existia anteriormente, estava irregular, foi feito todo um trabalho para ser registrado. Mas, então, quer dizer, também existe uma postura municipal que eu tenho que ressaltar, especialmente para os empreendedores que estão nos assistindo, que tem que mudar, porque é muito refratário em muitos municípios, não é só no município do Rio de Janeiro, não, no Brasil inteiro, ao loteamento, quase como se fosse um crime fazer um loteamento ou algo assim, sabe? É uma postura muito contra quem quer fazer um loteamento, o próprio empreendedor. Eu acho errado isso. Mas, enfim, então, espero que tenha uma mudança também cultural, porque o instrumento condomínio de lotes é algo interessantíssimo e para o próprio município é ótimo, porque ele recolhe IPTU, mas não precisa ficar verificando o calçamento, não precisa ficar trocando lâmpada, fazendo limpeza urbana e está arrecadando, né? Então, com isso, quer dizer, para o próprio município é algo interessante. Enfim, então fica aqui já, se algum gestor municipal nos ouvindo, já fica aqui uma sugestão para uma mudança assim, cultural, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, já puxando um pouco para o meu lado. Com relação ao condomínio de lote, como fica a questão da fração ideal? Acredito que tem até uma pessoa que já até perguntou isso aqui, uma pergunta aqui do entrevistador, e, enfim, e todo mundo sempre quer saber disso. Como fica a fração ideal no condomínio de lote? Então, como foi dado o próprio conceito do condomínio de lotes, que quando nós temos a propriedade privativa, a unidade autônoma que é o lote, e há uma compropriedade, ou seja, há uma propriedade comum em cima das demais áreas, das áreas comuns. Essa compropriedade, ela se expressa por meio de uma fração ideal, como é no condomínio. Então, no condomínio edilício de forma geral. Então, além de ser titular desse lote, ele é titular de uma fração ideal nas coisas comuns. No condomínio, a grande diferença, como foi dito, do condomínio de lote para o condomínio de casa, é que essa fração ideal ela não se vincula à construção em si da casa como unidade autônoma. De maneira que, ao não se vincular diretamente a essa construção, toda e qualquer alteração que seja feita nessa construção não vai ensejar um novo recálculo, um novo cálculo dessas frações ideais. Então, como que pode ser expressa essa fração ideal? Qual é o critério dessa fração ideal? O Código Civil traz uma regulamentação bem sucinta, mas bem interessante, no artigo 1358-A, parágrafo 1º, em que ele vai dizer basicamente o seguinte: é possível que essa fração ideal se vincule ao tamanho do lote,
ou seja, quem tem um lote maior vai ter uma fração ideal maior nas demais coisas, portanto, como normalmente o critério de contribuição da taxa condominial é feito a partir da fração ideal, então vai acabar contribuindo um pouco mais. Eu posso fazer isso, o que seria, me parece, seria talvez a forma mais comum de se fazer essa vinculação. Posso, por outro lado, fazer uma vinculação com o potencial construtivo do lote, e aqui é importante prestar muita atenção na expressão potencial construtivo, ou seja, não estou vinculando a uma construção, e sim a um potencial de construção. E nesse aspecto, independentemente do adquirente atingir esse potencial ou não, construir mais ou menos, não vai haver nenhum tipo de alteração na sua fração ideal. Ela foi calculada com aquilo que pode ser construído no terreno. Aí, é claro, o empreendedor fará esse cálculo. Naturalmente que, conforme o tamanho do lote varia, o potencial construtivo se torna maior, mas também tem questões relacionadas à qualidade do solo. Então, o profissional técnico fará essa apreciação. Então, se eu tenho um potencial de construir uma casa maior no meu terreno, a minha fração ideal, por exemplo, será maior. Se eu tenho um potencial menor, ela será menor. É um segundo critério que o código traz. Mas esses dois critérios, na verdade, são exemplificativos. O código vai dizer na sequência que é possível que se adote outro critério nos documentos de instituição e especificação do condomínio. Então, seria possível que o empreendedor, entendendo que naquele caso específico seria mais conveniente adotar um terceiro critério diferente, ele pode adotar. A lei dá uma liberdade muito grande nesse sentido. A única coisa que ele não pode fazer, a nosso ver, é exatamente vincular a construção em si da casa. Primeiro, porque não vai ter nenhum projeto prévio dessas construções, e segundo, porque aí a gente desnaturaria o condomínio de lotes e recairia novamente no condomínio de casa. Então, a lei traz essas possibilidades. Acredito que a grande maioria dos empreendimentos vão seguir a questão do tamanho do lote. Mas o outro critério também é razoável, do potencial construtivo, mas fica aí aberta a possibilidade de uma terceira. Claro, eu particularmente eu tenho um entendimento, assim, não um entendimento, mas uma orientação para as construtoras que fazem incorporações imobiliárias no meu cartório. Eu sempre falo, olha, melhor coisa para você fazer de fração ideal é você colocar a fração ideal igual para todo mundo, sabe, determinar que a fração ideal vai ser igual. E muitas incorporadoras gostam de ficar colocando com porcentagem, aí fica dando dízimo periódico. Eu falo, olha, faz a fração ideal em forma de fração mesmo. São 237 unidades, coloca 1 sobre 237 para cada uma. E eu acredito que isso seja a melhor forma de determinação em qualquer condomínio. Fração ideal igual para todo mundo, a não ser um caso excepcional de uma cobertura que pode-se pensar em uma fração ideal maior, mas mesmo assim, enfim, eu acredito que fique mais fácil colocar. E aí eu sempre falo, olha, número de 1 sobre o número de unidades. Você quer facilitar? Você coloca 1 sobre o número de unidades. São 237 unidades autônomas, 1 sobre 237. São 1.052, 1 sobre 1.052. São 15, 1 sobre 15. Enfim, então fecha matematicamente de forma perfeita. Todo mundo compreende a fração ideal de cada um aí. E, enfim, especialmente, assim, é uma dica, assim, particular que eu dou, especialmente no caso de condomínio de lotes, sabe, para o pessoal não ficar brigando, mas na verdade a medição do lote estava errada, e aí o que eu faço? Vou ter que refazer, enfim, ou então o potencial construtivo, fico pensando também, que pode dar um grande problema o potencial construtivo, porque imagina, tá certo, o potencial construtivo na hora da instituição do condomínio, do registro memorial é 1. 15 anos depois mudou o potencial construtivo. O município fala que até tantos metros de uma rua tal é tanto potencial construtivo, depois é tanto. Então muda o potencial construtivo dentro do próprio condomínio de lotes. Ou seja, quer dizer, daqui a uns 10, 15 anos a gente vai começar a ver a jurisprudência enfrentando o tema de condomínio de lotes quando um potencial construtivo muda por conta de lei municipal. Quer dizer, e aí como é que fica? Vai refazer a instituição de condomínio? Então, assim, sabe, 1 sobre o número de unidades é a forma mais fácil que tem para fazer, a não ser casos, claro, excepcionais. É uma dica que é dada a um empreendedor que facilita muito. E as incorporadoras começaram a fazer isso com bastante frequência no cartório e
fração ideal, que sempre foi algo bastante complicado de ter que ficar somando tudo, etc. Nunca mais deu qualquer tipo de problema, e, enfim, aí com isso a gente até evita exigências. Então, fica aqui uma sugestão aos colegas que estão nos ouvindo, bem como aos incorporadores, a respeito da determinação da fração ideal. Agora, realmente, o que o Dr. Marinho Kern falou de colocar sobre a respeito da construção em si, aí realmente não tem como e seria totalmente ilegal, concordo plenamente. E no caso de condomínios de lote, como é feito a pessoa, imagine, empreendedor, ele conseguiu aprovar um condomínio de lote na prefeitura, ele quer levar isso até o registro de imóveis. Qual é o instrumento que ele vai levar no registro de imóveis para fazer o registro? É um memorial de incorporação? É a documentação da Lei 6766? Enfim, um misto dos dois. O que é levado a registro o incorporador, o empreendedor, tendo aprovação no município? O que ele leva a registro no registro de imóveis? Então, a gente, ao verificar, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que o condomínio de lotes ele é uma forma de condomínio edilício, apesar de vir regulamentada numa seção à parte no Código Civil, ele é uma forma de condomínio edilício. Tanto que o artigo 1358-A, parágrafo 2º, ele determina a aplicabilidade plena do regime do condomínio edilício no que couber, ou seja, respeitadas as peculiaridades do próprio conceito de condomínio de lotes, e também determina que se observe a legislação urbanística, como qualquer condomínio edilício deve respeitar a legislação urbanística. Então, para a gente se entender o que vai ocorrer no registro de imóveis, como a gente pode ver, o artigo 1358-A ele é bem sucinto, bem enxuto. Nós vamos ter que ir para a Lei 4.591 de 64, que é a lei que realmente detalha bem a questão da instituição de condomínio e a questão da incorporação imobiliária. Inclusive, também o próprio Código Civil, nos artigos 1331 a 1358, vai também trazer algumas questões relativas ao regime jurídico do condomínio edilício. Então, basicamente, o que ocorre? Nós temos duas situações que são importantes. Primeira, eu desejo já vender essas futuras unidades autônomas sem que haja uma construção já realizada. E a segunda situação em que eu já construí tudo que tinha que ser construído e aí eu desejo, então, fazer as alienações após ter terminado as construções. Num condomínio edilício tradicional, esse critério é muito simples de se ver, porque, basicamente, pensando num prédio, o prédio já está construído, já tem habite, já foi averbado na matrícula. Eu passo direto a uma instituição do condomínio edilício para criar essas unidades autônomas, criar essa individualidade jurídica delas. Eu não tenho o prédio ainda construído, mas já desejo vender, então eu vou fazer um procedimento chamado incorporação imobiliária, que é um regime preparatório, um regime temporário, destinado a trazer uma garantia para esses futuros adquirentes dessas unidades. Mas no condomínio de lotes, como a gente acabou de dizer, não há construção de casas. Então, qual é o critério? Quando a gente fala de construção, que construção que nós estamos falando? O Código Civil já anteviu essa problemática e no parágrafo 3º do 1358-A, ele traz que, para fins de incorporação imobiliária, o que se considera o critério de construção são as obras de infraestrutura, ou seja, a criação das vias de circulação interna, as calçadas, os muros que cercam o condomínio, a guarita, as áreas de lazer, enfim, todas essa infraestrutura básica do condomínio é considerada as obras. Então, basicamente, se eu já construir a infraestrutura completa, eu posso ir ao cartório e solicitar diretamente a instituição e a especificação desse condomínio, que é um procedimento um pouco mais simples. Caso eu não tenha ainda construído essas obras e já deseje iniciar essa comercialização, eu preciso fazer a incorporação imobiliária, que é esse procedimento preparatório. E a incorporação imobiliária, como dito, ele é um regime transitório em que, feito o registro no cartório da incorporação, eu já posso iniciar a venda dessas unidades. E aqui é importante ressaltar que a venda das unidades sem o prévio registro da incorporação, ela constitui uma contravenção penal. Então, é uma contravenção contra a economia popular.
Então, é importante que realmente, antes de fazer qualquer venda, que o empreendedor, de fato, regularize toda a sua situação. E aí, faço esse registro da incorporação imobiliária. Uma vez finalizada a construção, eu averbo no cartório a construção do imóvel com a BITS e a CNI do INSS, e aí eu posso já fazer, então, a instituição, ou seja, esse regime que era provisório torna-se definitivo, instituo o condomínio, registro a convenção de condomínio no livro 3, de registro auxiliar do registro de imóveis. Agora, qual a documentação que ele vai trazer? Essa foi uma questão assim que, de forma bem detalhada, eu enfrentei no meu livro, que é voltado realmente para a prática mesmo de imobiliária, nesse sentido. Basicamente, você, na incorporação imobiliária, vai ter que seguir o artigo 32 da Lei 4.591 de 64, que detalha lá uma série, uma documentação muito extensa. Basicamente, todos aqueles documentos vão ser aplicáveis ao condomínio de lotes, sempre com a ressalva e a peculiaridade de que nós não temos um projeto da construção das casas, então isso tudo sempre vai ser excluído da documentação, e os próprios quadros da NBR 12721 eles vão ser adaptados, porque eu não vou ter a área de construção da casa, mas vou continuar tendo aquela área... Doutor Marinho, se isso me permite só uma parte muito rápida, é porque nós tivemos diversas pessoas que entraram desde o início aqui. Eu já vou pedir para o senhor continuar, mas só para avisar para todos, e já estão nos perguntando aqui novamente, a respeito de onde encontra o livro do Dr. Marinho Kern, que é excelente, o Cadernos do IRIB, Condomínios de Lotes e Loteamentos Fechados, do Dr. Marinho Kern, que traz todas essas informações detalhadas. Eu peço aqui para a Mariana colocar de novo no Zoom, tá, o link, porque já tiveram diversas perguntas, já está meio confuso, meio difícil de achar ali. Coloca no Zoom de novo, e para quem está nos assistindo por outras mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu peço para que verifique esse link que será colocado amanhã, quando for ao ar esse vídeo no link permanente do YouTube. Na descrição vai ter o link para se comprar, adquirir diretamente do IRIB, do Instituto de Registradores de Imóveis do Brasil, o livro do Dr. Marinho Kern, a qual, mais uma vez, eu recomendo muitíssimo, 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 e recomendo sem nem receber nenhum jabá, hein, porque o livro realmente é excelente, é excepcional. Tá? Então, para todos que estão nos perguntando, enfim, a Mariana está colocando aqui o link no chat, acabou de colocar o link no chat no Zoom, nas outras mídias. Por favor, voltem amanhã no YouTube da Enoreg, e se você ainda não se inscreveu no YouTube da Enoreg, aproveita que você já vai passar lá amanhã, se inscreva, clicando na sinetinha, enfim, e adquira o livro do Dr. Marinho Kern. Dr. Marinho Kern, 1000 perdões, por favor, prossiga. Imagina, sem problema. Então, os quadros da NBR 12721 eles vão ser adaptados naturalmente para essa situação, assim como o memorial da incorporação, a descrição das unidades, a vinculação das frações ideais, conforme que a gente até já conversou aqui. Então, basicamente, é a documentação do artigo 32. Se eu já vou fazer a instituição direto do condomínio, eu vou aplicar o que está previsto lá nos artigos 1332, 1333 do Código Civil, fazendo como os artigos do Código Civil eles não são tão detalhados quanto a parte imobiliária, eles tratam mais de requisitos gerais, eu preciso fazer um cotejo entre esses artigos do Código Civil e o artigo 32, que apesar de versar sobre incorporação, no que ele faz referência à documentação técnica de demonstração do condomínio, a gente aproveita essas alíneas. Então, no livro, isso tudo é bem detalhado, analiso todos os documentos especificamente um por um. E com relação à outra pergunta, basicamente, mas eu aplico a lei de condomínios, eu aplico a lei de parcelamento do solo. Particularmente, eu tenho o entendimento de que se aplica somente a lei de parcelamento, a lei de condomínios e corporações, lei 4591, a lei 6766 não se aplica diretamente aos condomínios de lotes, por duas razões, basicamente. Nós não temos um artigo específico que remeta à aplicação da lei de parcelamento do solo, e aqui a gente tem que lembrar que a natureza do condomínio de lotes é de condomínio e não de parcelamento, portanto, não haveria
sentido na lógica jurídica simplesmente eu aplicar uma legislação de parcelamento do solo para condomínio de lotes, que é condomínio. Tanto que os condomínios de casas não se submetem a essa legislação de parcelamento do solo. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, quando o artigo 1358-A, parágrafo 2º, faz referência ao respeitar da legislação urbanística, me parece que ele não está se referindo, com a expressão legislação urbanística, ele não está se referindo à lei de parcelamento do solo. Ele está se referindo às posturas municipais que vão, e leis mais gerais de caráter estadual ou federal, que vão regulamentar de maneira geral os empreendimentos, a instalação do próprio condomínio edilício ou do condomínio de lotes. Provavelmente os entes federativos aí vão editar regras, principalmente os municípios vão editar regras mais específicas, como a gente falou, pode ser que em determinado bairro não seja possível instalar loteamento ou condomínio de lotes, ou pode ser que esse condomínio tenha uma limitação máxima para não prejudicar o trânsito, enfim, essas questões. Pode a lei municipal fazer referência à lei 6766 e pensar determinados requisitos urbanísticos de loteamento, tamanho de lote, enfim, pode perfeitamente, o município tem essa autonomia. Mas o que a gente está falando é que não há essa aplicabilidade automática. E a outra ressalva que eu preciso fazer é que, de forma, a meu ver, assistemática, foi inserido no artigo 4º da Lei 6766, foi inserido um parágrafo 4º que trata de condomínio de lotes. Ele está deslocado, porque ele está na Lei 6766, ele deveria estar no Código Civil, e isso enseja argumentos para existe o posicionamento de quem defenda que requisitos urbanísticos do loteamento também se apliquem aos condomínios de lotes. Isso dá base a esse posicionamento. Eu não concordo com ele, porque não há uma referência que se aplica no que couber a legislação de parcelamento do solo. Nenhuma legislação fala isso. Mas, como lá ele fala em condomínio de lotes, aquele parágrafo específico é aplicável aos condomínios de lotes. É um parágrafo até muito interessante que trata de aspectos urbanísticos, especialmente quanto à necessidade de constituir direitos reais em favor do município ou em favor da coletividade. Enfim, são opções que o município vai definir. Então, conforme esse entendimento, me parece que se aplica somente a legislação de condomínio de incorporações. Para quem defende que se aplica, e existe esse posicionamento, se aplica a Lei 6766, aí existe uma certa falta de homogeneidade, porque muita gente defende essa aplicabilidade para exigir os requisitos urbanísticos. E aí os requisitos urbanísticos, tamanho de lote, quais são as obras de infraestrutura, isso são aspectos que nem compete ao registrador de imóveis adentrar. Então, o município é que vai adentrar. Para o registrador, seria importante apenas se houvesse uma aplicação conjugada do artigo 32 da Lei 4591 com o artigo 18 da Lei 6766. Então, mas isso geraria uma confusão muito grande, porque já ninguém mais saberia quais são os documentos. E volto a frisar, a legislação não faz essa remessa. Então, a princípio, se aplica a Lei 4591 de 64. A respeito disso, doutor Marinho Kern, eu concordo assim, número, gênero e grau. No meu manual para registro de incorporações imobiliárias e condomínios, que eu lancei em novembro de 2018, tem 2 paginazinhas a respeito de condomínio de lote. E lá, naquela época, eu me lembro que os únicos que tratavam disso eram alguns civilistas, e os civilistas falavam que aplicavam os 2, eu era, naquele momento, a única voz, eu acredito, que falava que aplicava só a lei de incorporações imobiliárias. Concordo em gênero, número e grau, tem que ser aplicada apenas a lei de incorporações imobiliárias, e não só toda a interpretação jurídica trazida pelo Dr. Marinho Kern, só que também na interpretação jurídica a gente tem que ver o seguinte, que ela tem que ser sempre feita, a interpretação jurídica, e o próprio Código Civil é assim, conforme a operabilidade e a sociabilidade do direito. Quer dizer, o direito ele não pode ser visto de forma estanque. Então, assim, eu vi alguns civilistas de muito renome, inclusive, de quais as opiniões até respeito, mas, dizendo que se aplica os 2, etc. Mas, se você aplicar os 2, na verdade, a discussão que a gente tem há 50 anos sobre condomínio de lotes no Brasil, que foi pacificada pela inclusão do artigo 1358-A do Código Civil, simplesmente ela vai voltar ao início,
porque simplesmente vão falar, não, pode constituir condomínio de lote, mas ninguém vai saber a documentação no cartório de registro de imóveis, porque a documentação de loteamento é uma, a documentação para a corporação imobiliária é outra, até mesmo existem certidões negativas, ou existem certidão, por exemplo, criminal, que pode impedir um loteamento, mas, enfim, né, isso não é nem pedido relativamente à incorporação imobiliária. Quer dizer, vai ficar simplesmente uma bagunça legislativa. Então, assim, não só eu entendo que, juridicamente, com uma visão kelseniana, o doutor Marinho Kern está plenamente correto, é minha opinião também jurídica, mas eu peço aos civilistas que escreveram isso, que você vai aplicar os dois, que pensem na utilização do direito, na sociabilidade do direito, porque muitos vezes civilistas não têm aquele traquejo de registro de imóveis, que quem está no cartório de registro de imóveis sabe que se você for pincelar um pouco de cada um dos dois artigos 18, 67, 66 e 32 da 4591, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu peço para que revejam um posicionamento assim, com base nessa sociabilidade. Né? Realmente é necessária uma pacificação social. O direito ele deve pacificar a sociedade, não deve gerar mais conflitos. E, enfim, a lei ela veio pacificar a sociedade. Vamos, então, pacificar a discussão de uma vez por todas, né, doutor Marinho? Não, e é de notar, inclusive, que muitas vezes eu percebi que a grande preocupação de quem defende essa aplicação mista está exatamente na parte dos requisitos urbanísticos, como se ao se falar que se aplica a lei de incorporações não vai haver nenhum tipo de preocupação urbanística, muito pelo contrário, Claro. Apenas cabe ao município como ente competente, segundo a própria Constituição Federal, cabe a ele fazer essa regulamentação e tomar esses cuidados. Eu até acho que o município tem que ser um pouco cauteloso no sentido de não simplesmente aprovar indiscriminadamente todo qualquer empreendimento, mas realmente verificar o impacto ali que tem perante a cidade. Muitas vezes o município poderia, por exemplo, fazer uma exigência de que, olha, esse condomínio de lotes está muito grande, vamos fazer em 2 blocos e passar uma rua pelo meio, claro, dos dois, né, do bloco 1 e do bloco 2, enfim. Ou, por exemplo, você precisa dar uma contrapartida para a comunidade, deixa uma área fora do condomínio para fazer uma praça, para botar um equipamento público. Isso é plenamente possível, a legislação já permite. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem desnaturar essa operabilidade do Instituto, porque senão o Instituto ele vai ser desnaturado plenamente. Então, assim, por isso que eu repito tanto para o pessoal adquirir o livro do Dr. Marinho Kern, que, repito, a melhor doutrina já feita a respeito do assunto no Brasil até o momento, porque, assim, a interpretação que deve prevalecer, eu acredito que vai prevalecer, é pela operabilidade, pela pacificação social, que exatamente pela lei de incorporação imobiliária. E voltando, no caso, quando uma incorporação imobiliária, sem ser de condomínio de lote, vamos pensar no tradicional da incorporação imobiliária, mais tradicional possível. Pode ser de sala comercial, pode ser de galpões industriais, pode ser de diversas coisas, uma incorporação imobiliária, mas vamos pensar naquele prédio de apartamentos, né, uma habitacional. O município ele tem pleno controle da parte urbanística do prédio. Ele fala quantos apartamentos podem ter no máximo, qual altura, qual pé direito, qual o tamanho mínimo dos apartamentos, distanciamento, enfim. Então, não é porque é uma incorporação imobiliária que não tem controle municipal. Muito pelo contrário, a incorporação imobiliária, a lei 4591, no seu artigo 32, entre os requisitos dela, se encontra expressamente o projeto de construção, a linha D, projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes, artigo 32, a linha D da Lei 4591 de 64, que é a Lei de Incorporações Imobiliárias. Então, não há prejuízo para o controle urbanístico, muito pelo contrário. Enfim, então, continuando nas perguntas, como fica a questão das áreas comuns de condomínio de lote? A quem pertence essas áreas comuns? Então, as áreas comuns pertencem exatamente aos proprietários das unidades autônomas, dos lotes. São áreas que ficam em condomínio, ou seja, ficam sob a forma de propriedade, da qual eles titularizam uma fração ideal.
E nesse ponto é que está a grande diferença para o loteamento fechado. Porque no loteamento fechado, essas áreas todas se tornam municipais e há uma mera autorização, uma mera outorga, um trespasse do uso delas por esses particulares. Já no condomínio de lotes, as áreas são privadas, pertencem a esses proprietários, com todas as vantagens e desvantagens que disso resultam. Perfeito. E, finalmente, a última pergunta, antes de passarmos aqui as perguntas ao público. Temos várias perguntas do público, que agradeço já antecipadamente todo mundo que mandou as perguntas, os comentários. No loteamento fechado, alguma publicidade dessa situação na matrícula? E com relação a trespasse às áreas públicas, concessão, permissão, etc., é feito algum ato na matrícula? Com relação ao loteamento fechado, me parece que seria recomendável, muito interessante, que nós temos duas situações. O loteamento que ele já é aprovado como fechado, desde a sua concepção, desde que o projeto é apresentado à municipalidade, e o loteamento que inicialmente ele é aberto, mas a partir de um certo momento se decide fazer o fechamento dele. Nessa primeira situação, em que o loteamento já é aprovado como fechado, penso que o registrador deve sim dar publicidade na matrícula de se tratar de um loteamento fechado, inclusive já elencando até as condições que a municipalidade fixou para o posterior fechamento. Claro que o loteamento ele não é fechado fisicamente, ele já não é fechado, porque é necessário construir, é necessário preparar a infraestrutura, é necessário constituir uma associação para a qual vai ser outorgado este uso. Então, há algumas providências necessárias, mas já se pode constar isso na matrícula. Por outro lado, com relação ao loteamento que foi inicialmente aprovado como aberto e que se decide fechar num momento posterior, porque o município permitiu e outorgou esse uso, então seria possível fazer uma averbação na matrícula-mãe, na matrícula do empreendimento, noticiando que ele se transformou em um loteamento fechado e as condições em que isso se deu. Aí, sendo importante ressaltar, e no livro eu trato um pouco mais de detalhes, que sendo uma alteração do loteamento, vai se submeter ao artigo 28 da Lei 6766 de 79, que prevê alguns requisitos para se fazer a alteração de loteamento, inclusive a anuência dos adquirentes, a aprovação da municipalidade e, eventualmente, dos órgãos ambientais estaduais que têm competência para tanto. Então, é possível dar essa publicidade ao regime jurídico desse loteamento, até porque a legislação ele é expressamente agasalhada hoje na Lei 13465. Por outro lado, com relação ao trespasse de uso, aí a situação é um pouco mais complicada, porque tanto a concessão de uso quanto a permissão de uso, que são instrumentos do direito administrativo, nós não temos previsão na Lei de Registros Públicos da sua registrabilidade, ou seja, não há nenhuma previsão expressa do seu registro nem da sua averbação. Aí há uma questão que, assim, existem estados em que há uma interpretação um pouco mais flexível desse princípio da taxatividade dos registros, permitindo determinadas averbações, e há estados que são mais rigorosos. São Paulo é um estado mais rigoroso nessa interpretação. Mas, a princípio, não existindo uma previsão expressa do registro dessas figuras ou da sua averbação, e se tratando de atos de cunho de caráter meramente obrigacional, ou seja, não constituem direitos reais, não haveria, a princípio, o ingresso no registro de imóveis, não haveria nenhuma averbação, nenhum registro, mas, volto a dizer, é necessário verificar, muitas vezes determinados estados permitem a averbação um pouco mais flexível. Até seria interessante, mas na sistemática da taxatividade não seria admissível. Mas tem uma situação diferente, que é a concessão do direito real de uso, previsto lá no Decreto-Lei 271, que esse sim é previsto como um direito real e tem, inclusive, previsão como ato passível de registro estrito sensu. Então, caso a municipalidade opte por essa figura, aí seria possível, ao abrir a matrícula das áreas comuns, fazer o registro dessa concessão de direito real de uso. Perfeito. Bom, agora vamos partir para os comentários e considerações e perguntas do público. Eu peço para o Dr. Marinho Kern, nas respostas ao público, para a gente tentar fazer o máximo possível, tentar responder assim, um pouco objetivamente, assim, claro, profundidade necessária, mas para a gente conseguir tentar ver o máximo de pessoas possíveis aqui
sendo agraciados com as respostas. Doutor Marco Antônio Abreu nos dando os parabéns, do que nós dois agradecemos. Doutor Fábio Rolim Jacob perguntando se o vídeo vai estar disponível para visualização futura. Vai estar, sim. Doutor Fábio Jacob vai estar disponível para visualização no YouTube da Enoreg, no canal do YouTube da Enoreg. Se inscreva lá no YouTube da Enoreg, clicando no sino que tem, só colocar Enoreg RJ no buscador do YouTube. Vai ter um sino, você se inscreve. Quando esse vídeo ele for ao ar no link permanente no YouTube, se você estiver inscrito no nosso canal, você vai receber uma notificação a respeito dele. A doutora Paola Jordano Nascimento, perguntando: boa tarde, o terreno onde fica o poço artesiano, que abastece o condomínio de lote, está situado fora da área do referido. Logo, como resolveríamos a situação? Seria constituída uma servidão em favor do condomínio? Somaria a área comum? Aí seria necessário ver realmente a quem pertence esse terreno aí, que, pelo que foi dito, não pertence ao terreno em que é implantado o condomínio nem aos condôminos. Aí nós temos alguns problemas a enfrentar. Por exemplo, o condomínio, conforme o entendimento prevalecente, não tem personalidade jurídica. Então, a princípio, não seria possível constituir um registro em nome dele. Porém, mesmo aqui em São Paulo, existem algumas decisões flexibilizando. Caso no estado em questão seja admitido em algumas hipóteses que o condomínio figure no registro como adquirente, poderia sim ser feito uma servidão em favor do condomínio, ou ele poderia até adquirir essa área. A solução tradicional, caso o condomínio não possa figurar no registro, porque o estado em questão adote um entendimento rigoroso quanto à questão da personalidade, seria possível individualmente que os proprietários se tornassem dono sob o regime de condomínio tradicional lá, e depois, talvez, depois que eles adquirissem essa propriedade, talvez fazer, então, a fusão dos terrenos e alterasse a instituição e especificação do condomínio para abarcar essa área. E aí se tornaria uma área comum. É necessário, existem várias saídas, vai depender, assim, é um pouco trabalhoso, realmente. Se for admitido que o condomínio figure no registro, como adquirente, seria bem mais fácil, de fato, mas a falta de personalidade pode impedir. Sim, pode ocasionar que não possa houver aquisição. Aqui, Galaxy S9 Plus, não tem o nome da pessoa, enfim, só o nome do dispositivo. Palco de grandes embaixos jurídicos e a cobrança, assim como a extinção de condomínio edilício nesses condomínios de lote. Normalmente se cria a associação de moradores. A associação de moradores é para o loteamento fechado, né? Não para o condomínio de lote. O condomínio de lotes é um condomínio, ele vai ter um síndico, é outra figura jurídica. Artigo que foi acrescentado modificação no Código Civil, artigo 1358-A do Código Civil, ele vai ter um síndico, enfim, então... e a pergunta, face a Lei 13.465 de 2017, é possível estabelecer a instituição de condomínio para efeito de cobrança de cota condominial? Dr. Glauber Godoy. Sim, aqui apareceu o Dr. Glauber Godoy, ele é advogado aqui, muito atuante na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na área de direito imobiliário. Para você transformar o loteamento já existente, o loteamento fechado já existente, condomínio de lote, o problema é o seguinte, porque as áreas comuns, elas foram doadas, elas são de propriedade da municipalidade. Então, a municipalidade ela teria que fazer uma doação dessas áreas comuns para todos aqueles que figuram naquela região, né? Para os proprietários daqueles imóveis todos, e aí depois eles todos sendo coproprietários daquela parte que era do poder público, eles vão instituir um condomínio de lote. Mas, enfim, o problema fica nessa doação para todos, né, do município. Inclusive, doutor Alex, eu até trato da questão dessa transformação de loteamento em condomínio no livro, trazendo a seguinte possibilidade de buscar o cancelamento do loteamento, que é uma previsão que existe na Lei 6766, com a anuência da municipalidade, dos interessados, enfim, e após cancelar o loteamento, então, aí fazer a instituição do condomínio.
Eu acredito que a pergunta do Dr. Glauber deve ter sido por conta que no condomínio nós temos previsão expressa da cobrança da taxa, está Ah, amparada sim. na lei, obrigação própria ter REM, há uma segurança para todos os envolvidos, ao passo que no loteamento fechado existe aquela interminável controvérsia por conta do direito de livre associação prevista no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal, e que houve até a formação de teses repetitivas lá no STJ, a tese 882, que não se pode cobrar de quem não quis se associar ou por outro negócio jurídico não anuiu com essa cobrança. Tema, inclusive, que está no Supremo, é interessante notar, é o tema 492, de repercussão geral no Supremo, para ser analisado se é possível cobrar do não associado. E agora, em face da Lei 13.465, o artigo 36A, ele trouxe um mecanismo que parece que dá a entender que se poderia cobrar do não associado, enfim, mas a polêmica ainda não está completamente resolvida. Vamos ver o que o Supremo vai decidir nesse ponto, e é necessário que essa tese do STJ seja talvez reanalisada à luz desse artigo 36A no aspecto infraconstitucional. Mas para transformar seria esse o caminho, para transformar de um para outro seria necessário para cancelamento com a instituição nova do condomínio. Sim, o cancelamento também é uma ótima opção também para tentar fazer isso. Então, doutor Glauber, infelizmente, de qualquer forma, não existe uma maneira fácil de se fazer isso, né? Não existe uma maneira fácil, mas é possível se fazer isso, essa reversão para que vire condomínio de lote, né? Aqui, doutora Paola Jordana, mais uma pergunta dela. A infraestrutura do empreendimento ficaria a cargo somente do empreendedor ou haveria a possibilidade de ser rateada entre os condôminos? A princípio, a legislação ela traz expressamente no 1358A, parágrafo 3º, que essa infraestrutura deve ficar a cargo do incorporador. Se houve incorporação, o incorporador tem que se responsabilizar. Naturalmente que ao fixar o preço das unidades ele vai levar em conta esse custo, mas me parece que ele não poderia, de maneira direta, transferir esse custo para os adquirentes por força desse artigo do Código Civil. Claro que assim, a interpretação pode surgir no sentido de que o acargo seria no sentido que o empreendedor ele tem que finalizar essa obra, né, e não a questão do custo. Enfim, poderia... Não, claro, o custo tem que ser repassado para o adquirente, porque senão simplesmente não fica antieconômico. Sim. A questão talvez seria se porque o custo naturalmente vai vir embutido no preço, né? Claro. A questão seria se ele poderia deixar de forma expressa que os adquirentes vão ser responsáveis, se houver acréscimo de custos, eles vão ter que suportar, enfim. Aí a questão passaria por ver se admitiria aquele regime da construção por administração. Sim. O problema é exatamente esse, porque quando é o regime por preço fechado, obviamente está admitido. E aí é de se pensar, né? Será que a gente poderia fazer uma incorporação de condomínio de lote por administração, né? É uma coisa complicada, que seja por administração dos próprios adquirentes, seja aquele contrato coligado já com uma construtora que vai ficar responsável por fazer a construção. A princípio, pareceria que não, seria a resposta mais tradicional, assim, conservadora. E o que eu falaria para os meus colegas aqui do Oficiais de Registro Imóveis, eu acho que a interpretação tem que ser nesse sentido de, olha, que a pessoa tem que falar, sempre que registra uma incorporação, qual é o regime de incorporação, né? A Lei 4.591, ela fala isso. Enfim, então, no condomínio de lote ficaria vetado outros que não fossem a preço fechado, a princípio. Até porque a gente tem uma diferença grande do condomínio de lote para os outros condomínios, é que nos outros condomínios há a construção também da unidade. Então, aqui os condôminos eles se responsabilizariam apenas pela estrutura comum, porque cada um vai fazer sua própria unidade. Então, assim, eu concordo que uma interpretação de bate-pronto do parágrafo 3º, quando fala que fica a cargo do incorporador, é que ele não pode transferir essa responsabilidade de maneira direta. Claro que de maneira indireta a gente sabe que vai ser embutido no preço e isso faz parte
das relações econômicas. Não há nenhum problema. Claro, com certeza, com certeza. E aí, posteriormente, é claro que isso deve ser alvo de debate para saber o seguinte, e especialmente no âmbito das corregedorias, porque com certeza alguém vai tentar fazer um condomínio de lote por administração, né, também chamadas de a preço de custo, isso vai bater na corregedoria, vai que as corregedorias pode ser que elas interpretem esse artigo falando que, na verdade, não sei, eu estou supondo, mas pode ser uma interpretação possível que fale que, por exemplo, que o empreendedor ele fica como um garante daquela infraestrutura, ou seja, enquanto que no regime de administração normal, o empreendedor, ele simplesmente, o incorporador, ele sai de cena, nesse caso, se não fosse construído em X tempo, ele deveria chegar e bancar. Mas, enfim, então, realmente é algo que a interpretação ainda está aberta. Talvez o legislador teria sido, se ele tivesse sido mais claro, teria sido melhor aí. Mas, de bate-pronto, eu concordo plenamente com o Dr. Marinho Kern, que, a princípio, estaria vedado, seria a qualificação registral provavelmente a mais sábia, pelo menos nesse momento. Doutora Camila Souza Araújo, por gentileza, poderia repetir o número da lei? Doutora Camila Souza, a gente falou de diversas leis, não sei em qual momento que você perguntou isso. Enfim, tiveram várias leis, a lei 13.465, a gente falou da lei 6766 e da lei 4591. Então, fora o próprio Código Civil. Então, basicamente, a gente falou dessas 4 leis, né? 13.465, 4591, 6766 e o Código Civil. Né? Enfim, não sei qual dos 4 que a gente estava se referindo no momento da pergunta. Doutor Gustavo Kremer, boa tarde a todos, parabéns pela iniciativa, agradecemos, doutor Gustavo. Doutora Juliana Barras, então o loteamento fechado é sinônimo de loteamento de acesso controlado? Sim, basicamente porque antes não havia uma previsão, quer dizer, havia previsão nas legislações municipais e na jurisprudência, e o nome tradicional era loteamento fechado. A legislação, a Lei 13.465, preferiu a nomenclatura loteamento de acesso controlado, até porque ela trouxe a obrigatoriedade de permitir o acesso de terceiros estranhos, desde que previamente cadastrados ou identificados. Então, ele não é 100% fechado. Agora, na prática, não há problema nenhum utilizar tanto uma como outra nomenclatura. Sim, exatamente. Até porque eu acredito que não só a doutrina, mas as legislações municipais vão acabar chamando de uma forma, vão chamar de outra. Eu estava escrevendo um artigo para RDI, do IRIB, que eu submeti esses dias para lá, e aí eu estava vendo um comentário ainda de Filadelfo Azevedo, um dos primeiros doutrinadores de registro imóveis do Brasil, na década de 20, criticando que a lei ela era muito pouco precisa nos termos quando designa os seus termos de atos de registro, averbação, etc. Ou seja, infelizmente, a lei brasileira ela é muito pouco precisa, os termos são utilizados cada vez com sentidos diferentes nas leis registrais, gerando, inclusive, digamos assim, perplexidades. E, por exemplo, no estado de São Paulo, penhora é ato de averbação, porque isso está no Código de Processo Civil. No estado do Rio de Janeiro, é totalmente consolidado que penhora é ato de registro, porque é isso que está na Lei 6.015. Então, enfim, é feito de forma atécnica e desde da década de 20, já há 100 anos que a gente tem esse tipo de crítica doutrinária, né? Então, fica a observação. Que é mais um termo que é usado de forma técnica. Dr. José Ronaldo Canobetti, como fica a questão de cobrança de cotas condominiais de loteamento? É obrigatório ou não? Pelo que eu me lembro, de acordo com a jurisprudência, não seria obrigatório. É isso aí o que o Dr. Marinho Kern comentou, né? A respeito que, na verdade, isso está para ser decidido de forma final pelo STF por conta da interpretação constitucional. Porque, de um lado, você tem a não obrigatoriedade à associação, que é um valor constitucional, e, de outro lado, claro, você tem todos os princípios jurídicos do não enriquecimento ilícito, né? Então, é um hard case, né? Como fala a doutrina.
E a questão se torna ainda mais complexa em face desse artigo 36A da Lei 6766, que realmente foi inserido aí pela Lei 3465, e parece ter vindo exatamente a tentar possibilitar essa cobrança, porque, de fato, há um problema aí que a pessoa realmente não é obrigada a se associar, mas, por outro lado, ela se aproveita de toda a estrutura, de toda a segurança, de todos os serviços que são disponibilizados. Apenas para depois para um estudo, né, quem se interessar por esse tema, então verificar realmente a tese número 882 do Superior Tribunal de Justiça, que no momento ela prevê a cobrança se a pessoa não for associada ou se ela não anuiu por algum documento. Inclusive, vi uma decisão recente, aí, final de 2019, muito interessante, que se já tivesse inserção no contrato padrão desse loteamento, que haveria essa taxa e que ela seria cobrada, o STJ entende que essa previsão no contrato padrão vinha adquirentes. É uma decisão dessa posição, então ele entende que não viola essa tese 882 dele mesmo e que é possível essa cobrança. Mas tem que ter atenção para um ponto. Não se pode prever no contrato padrão a obrigatoriedade do adquirente se associar. Isso não é possível, porque viola a livre associação e, inclusive, tem decisão já do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo dizendo que a qualificação digital tem que ser negativa nesse caso. E também, aquele ponto que eu falei, é o tema 492 de repercussão geral do STF, que foi admitida a repercussão geral dessa questão da cobrança dos não associados, mas ainda não foi, até entrei hoje de manhã, ainda não foi emitido. Muita gente já se habilitou como amicus curiae, ainda não foi decidido. Vamos aguardar para ver se vai haver uma alteração. O próprio posicionamento do STJ é anterior à Lei 13.465, então pode ser que eu acho que há um aguardo realmente da decisão disso em face do direito fundamental constitucional, e a depender do que o STJ, do que o STF decidir, pode ser que haja até uma revisão nesse ponto. Mas no momento, sem uma adesão expressa ou tácita, não há possibilidade. Perfeito, perfeito. Com relação, a doutora Rafaela Guimarães Marques pergunta com relação ao loteamento fechado, pode ser feito em área rural? Loteamento fechado. A Lei 6766, é importante ressaltar, ela não versa sobre loteamentos rurais, ela versa sobre parcelamento solo urbano. Então, a base legal não estaria aí, né? Tanto que, ao final, há uma previsão, acho que é o artigo 53, se não me engano, que fala de loteamento imóvel ainda rural, mas visando exatamente fins urbanos, tanto que exige a oitiva do INCRA e tudo mais. Então, não há uma base, vamos dizer assim, uma base legislativa para fazer isso no imóvel rural, que o parcelamento rural, que era até regulamentado por instrução normativa do INCRA, é uma seara um pouco nebulosa. Mas é importante ressaltar que não há uma previsão expressa ainda nesse sentido. Sim, sim. A parte toda dia existia, por exemplo, uma instrução normativa do INCRA que regulamentava, eu tenho alguma coisa assim na cabeça, 82, eu acho que era o número 82, que ela regulamentava incorporações em imóveis rurais, instituição de condomínio, e aí eu soube que ela foi revogada, enfim, realmente a gente atualmente está sem uma instrução normativa do INCRA para fazer incorporações, etc., em áreas rurais. Está uma seara meio nebulosa aqui de você fazer uma incorporação imobiliária ou fazer uma instituição de condomínio em áreas rurais por falta de normativa do INCRA. Né? Teve exatamente esse problema, e até porque existe uma diferença de finalidade, e um loteamento rural propriamente dito, ele teria que ter uma finalidade rural, ou seja, agrícola, pecuária ou extrativista. Claro. Então, nesse caso, considerando que cada um cerca o seu sítio, a sua fazenda, enfim, geralmente não vai haver uma área de lazer, alguma coisa comum ali, e se trataria apenas, talvez, de um controle de acesso
da rodovia, né? Alguma coisa assim. Então, uma questão interessante, mas verificada a própria finalidade seria incomum, assim, fazer um loteamento dessa forma, mas a gente não tem uma base normativa, então fica complicado realmente de efetivar esse empreendimento. Sim, sim. Dr. Rafael Borba pede para fazer uma rápida abordagem sobre a economia de lotes e corporação com registro memorial de corporação. Dr. Rafael Borba, realmente assim, é uma questão bastante ampla. Eu peço para depois, quando esse vídeo for ao ar no link permanente, que o doutor veja isso lá, volte ao vídeo, porque tem toda uma explicação que é bastante grande a respeito disso, e aí com isso eu já consigo passar para as próximas perguntas. Doutor Manuel Valente, falando que chegou um pouco atrasado, mas que vai assistir inteiro o vídeo. Doutor Manuel Valente, grande colega lá de Caxias do Sul, grande doutrinador e muito grande conhecedor também na seara registral. Assim, a gente fica super prestigiado aí com sua audiência mais do que qualificada. Com certeza. Um grande abraço aí para o doutor Manuel. É uma honra estar contando com a audiência dele. Com certeza. Doutor Paulo Pires pergunta, esses condomínios de lotes, convenção, acredito que ele quis perguntar se tem convenção de condomínio em condomínio de lote. Sim, perfeitamente. O condomínio de lotes segue, como a própria lei diz, o regime de condomínio de início e, portanto, é imprescindível que seja feita uma convenção de condomínio e essa convenção, inclusive, vai ser registrada no livro 3, o registro de imóveis, que é o registro auxiliar. Então, a resposta é positiva, sim, é uma convenção. Com certeza, com certeza. A doutora Suelen Nogueira pergunta sobre a associação de moradores, sobre as despesas, então também já foi respondido aqui. Doutor Manuel Valente, achei interessante, ótima forma de controle e conferência, obrigado. Não sei o que ele está falando exatamente, talvez tenha sido a minha sugestão da fração ideal. Solange Valéria, boa explicação sobre a fração ideal, obrigado, doutora Solange. TCF, as regras de assembleia e a convenção e regimento interno dos condomínios de lote são as mesmas do condomínio convencional? O doutor Tiago Fonseca, de Natal, Rio Grande do Norte, um grande abraço ao doutor Tiago Fonseca, grande amigo, ele perguntando se as normas de assembleia, convenção e regimento interno dos condomínios de lote são as mesmas do condomínio convencional ou não. Sim, são as mesmas regras, naturalmente que vão ser observadas as peculiaridades do condomínio de lotes, mas a gente vai, inclusive no livro eu trato dessa questão, até na questão da formulação dessa convenção, é importante a gente ver tanto os requisitos obrigatórios e eventualmente as vedações que estão no Código Civil, quanto o que se prevê lá no artigo 9º da Lei 4591, que subsidiariamente segue vigendo na parte de condomínio de início, a fim de fazer uma convenção bem completa, bem clara, e também fica aí a recomendação aos profissionais que atuam na área e acompanhem também a questão da jurisprudência e do STJ para evitar cláusulas que depois vão ser questionadas. Claro, com certeza. A doutora Camila Souza perguntando também a mesma coisa do doutor Tiago sobre a comissão de condomínio e perguntando se vai ter regimento interno. Sim, vai ter regimento interno. Inclusive no Código Civil agora tem que ter regimento interno, né? É obrigatório, inclusive o registrador tem que qualificar para ver se tem regimento interno, não só do condomínio de lote, mas todos os condomínios quando é trazido para registro a convenção de condomínio. Então, sim, o regimento interno tem que ter. Alguém de Galaxy S9, vila residencial fechada com 200 imóveis, teria a mesma natureza de condomínio fechado de lote? Vila residencial fechada com 200 imóveis. Aí, não sei quem que mandou essa pergunta, aí tem que ver se foi instituído um condomínio de lote, ou então o mais provável, como é uma lei recente, que aí não tem regulamentação em todos os municípios ainda, etc. Muita gente ainda não conhece, quer dizer, é de 2017, estamos em 2020, 3 anos, mas mesmo assim estamos cheios de dúvidas, né? Mais provável é que seja um loteamento que foi fechado. Muito mais provável, 90% de chance. Agora, eu estou aqui na chance, eu não sei que loteamento é esse. Antigamente era até comum usar a nomenclatura vila de casas para se referir a um condomínio de casas, normalmente de pequena extensão, até
os mais antigos até constituído a via pública como servidão, enfim, era sim, sim, esse tipo. nas Agora, vilas, né? Nas antigas vilas. agora esse citado realmente não tem como saber, é necessário ver o regime jurídico dele no registro de mortes para saber como que ele foi. Realmente. A doutora Alisson Sobral falando que já adquiriu o exemplar e agradecendo pela riqueza de informações de webinar. Então, agradecemos, doutora Alisson, pela audiência. Doutor Gustavo Kremer, outra dúvida. Uma dúvida, para a instituição de um loteamento fechado, a necessidade de existir prévia legislação municipal para tratar do tema, ou ela pode ser instituída tão somente com base em legislação federal, Lei 6766? Eu entendo bom, a gente precisa separar a questão em dois pontos. Primeiro, com relação ao registrador de imóveis, uma vez aprovado pelo município o loteamento sob a forma fechada, o registrador não deve entrar nesse mérito se existe lei municipal ou não. O ato presume-se. O ato administrativo ele gosta de presunção de legitimidade, né? Então, se sair um ato autêntico da prefeitura, ele é tido como legítimo, então é tido como foi feito conforme a legislação. É ao contrário, inclusive, né? Ele possui fé, né? Então, o que acontece? Quem deseja anular ele que tem que provar que existe algum tipo de vício. Então, realmente, assim, normalmente, eu acredito que o município vai necessitar de uma legislação para fazer isso. Agora, como que vai vir o título para qualificação, realmente... Aí, com relação exatamente a essa segunda etapa, como o município faz, me parece que ele poderia, sim, aprovar, mesmo que ele não tenha uma lei municipal, porque existe a previsão da legislação federal, e a legislação federal, ao falar da regulamentação do fechamento, ele fala em ato normativo municipal, de maneira que talvez o município poderia, nesse caso, o ideal seria que o município, de fato, tivesse uma legislação até para trazer os requisitos. Mas caso ele não tenha, existem alguns municípios até que aprovam o loteamento sob a forma de um decreto. Ele emite um decreto de aprovação e aí, nesse decreto, ele poderia detalhar, talvez, as condições desse loteamento fechado. Me parece que seria possível. Sim. A doutora Isabel Cristina perguntando que vou adquirir agora o livro. Tem algum cupom? Então, agradecemos o interesse. Aí tem que ser com o IRIB, né? E ela perguntando também aqui do frete do caso do meu livro. Aí também perguntou do cupom do seu livro e também do frete do meu aqui. E aí pode ser adquirido também, falando que o frete está caro aqui para o Rio de Janeiro, capital mesmo, mas pode ser adquirido, no caso do meu livro, pode ser adquirido também na sede da Noreg RJ, na Rua da Ajuda, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, se quiser pagar frete, pode adquirir ele sem qualquer acréscimo na sede da Noreg, só dá uma ligadinha antes, por conta de pandemia, para ver os horários de funcionamento. Doutor Luiz Paulo Germanos, mandando um abraço para nós dois e parabenizando nós dois pela webinar. Doutor Luiz Paulo Germanos, além de mandar um abraço, também é um estudioso do condomínio, tem um livro, inclusive. Que bom. Então, nós que agradecemos a audiência e o prestígio. É uma honra aí ser prestigiado. Maravilha, concordo plenamente. Doutor Ricardo Martins, mandando os parabéns também, nós que agradecemos, doutor Ricardo. Doutora Rafaela Guimarães, mais uma vez, agradecendo a resposta, e veio uma outra dúvida, que foi, obrigado pela resposta, a dúvida vem em cima de um registro que foi impedido de ser realizado em determinado cartório, com a exigência de fazer uma instituição de condomínio em área rural de sítio pelo fato de ter uma associação de moradores. Aí tem que ver o caso concreto, doutora Rafaela, por conta dessa exigência, especialmente uma questão complexa dessas, teria que ser analisado com calma, porque da exigência no registro de imóveis. Doutora Raquel Yuri Kojima, perguntando, existe uma brecha em relação ao condomínio de lote para que não seja obrigatória a convenção de condomínio? Doutora Raquel, condomínio, eu entendo que em todos eles é obrigatória a convenção de condomínio, porque imagina, não só, assim, e a doutora, com todo respeito, está procurando uma brecha para não ser obrigatório, na verdade, o ideal é que não só entendo que seja obrigatório, como mesmo que, se não tiver registrado, o maior interesse para todos é que seja registrada a convenção de condomínio, porque condomínio todo mundo sabe que, assim,
salvo raras exceções, é uma briga muito grande, né? Quem já foi em convenção de condomínio sabe como é que é. Quer dizer, não sei quando são um condomínio muito pequenininho, mas sim, condomínio com mais de 10, 15 unidades vai ter briga, assim, variavelmente. Então, pelo amor de Deus, registre uma convenção de condomínio o quanto antes. Não só, eu estou falando isso não só juridicamente, doutora Raquel, mas também do ponto de vista prático, para todas as pessoas que moram lá. Então, registre esse troço o quanto antes, pelo amor de Deus. Com certeza, com relação ao condomínio de lotes, não há brecha, não, ao remeter à legislação edilícia, a legislação do condomínio edilício, tem que ser feito. A única exceção na legislação brasileira seria o caso do condomínio urbano simples, mas sim. que aí é uma outra figura, na verdade, que não tem nada a ver com o condomínio de lotes e que não se destina exatamente a criar lotes, em primeiro lugar, ele se destina a regularizar basicamente pequenas unidades ali que são cômodos, na verdade, de uma casa e tudo mais, mas que também demanda a necessidade de um contrato para regulamentar as relações. Então, não tem uma convenção de condomínio, mas tem um documento elaborado ali, fala de que no condomínio urbano simples deve haver um documento elaborado pelas partes para reger aquelas relações. É muitas vezes aquele negócio que o cara tem a casa 1 e casa 1 fundos, né? Enfim, isso acontece demais. É basicamente que foi feita a edícula para o filho, esse tipo de coisa. O condomínio urbano simples, claro, aí não vai ter convenção de condomínio com síndico. Imagina, obviamente a lei 13.465 foi muito sábia nisso, né? Fazer uma convenção de condomínio para 2, 3 pessoas, às vezes da mesma família, não faz o mínimo sentido. Mas, assim, e mesmo assim, recomenda-se que seja feito quanto antes essa documentação para regulamentar a relação entre eles. Doutor Otávio Camargo, seria possível regularização fundiária na modalidade condomínio de lote? Sim, perfeitamente. O condomínio de lotes, ele inclusive veio na lei de regularização fundiária exatamente na perspectiva de que já existem situações como essa implantadas. Apenas eu tenho que fazer uma ressalva, não sei se é de São Paulo, que tem uma decisão do Estado de São Paulo que, com relação a uma situação anterior à Lei 13.465, que a decisão meio que não permitiu a utilização do condomínio de lotes naquele caso para regularizar o empreendimento. Mas me parece que sim, que seria possível. Ele, inclusive, está inserido no título da lei que versa sobre regularização fundiária. Então, muita coisa e entendimento, muitas vezes, tem que acabar evoluindo, né? É um tema que, apesar de ter 3 anos, ele ainda, em termos de direito, foi ontem, né? Ainda não tem a maturidade, muitas vezes, necessária. Alguém de Galaxy S9 mandando os parabéns para a gente, agradecemos. Manuel Valente mandando os parabéns, falando que foi fenomenal. Mais uma vez agradecemos ao doutor Manuel Valente. Doutora Fátima Feijó, pode haver no condomínio de lotes a verbação da convenção de condomínio sem o prévio registro da instituição de condomínio? Isso assim, muitas vezes há determinados estados em que trazem alguma mitigação. Falando da situação do estado de São Paulo, não é possível. Na incorporação, você tem, na verdade, uma minuta que ela é submetida a uma minuta de convenção, que ela é publicizada no procedimento de incorporação, para quem tiver interesse em consultar. E aí, no momento da instituição do condomínio, é que é feito esse registro no livro 3. Mas, como eu disse, pode ter alguns estados, por exemplo, em São Paulo não é permitida a abertura de matrícula de unidade antes do registro da instituição do condomínio. Eu sei que existem estados que permitem, então algumas questões precisam ser verificadas as peculiaridades locais. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você pode abrir a matrícula junto do memorial de corporação, só que na venda da primeira unidade deve abrir as matrículas todas, deve. Está na consolidação. Isso com relação às matrículas. Com relação à convenção de condomínio, aqui no estado do Rio de Janeiro, isso é um tema polêmico, muita gente faz só posteriormente, isso. Mas aqui no estado do Rio, devo dizer o seguinte, que muita gente entende pela necessidade da instituição de condomínio no final da incorporação, como, por exemplo, a Pacífica em São Paulo e a grande maioria dos estados,
porém muitos outros entendem, conforme a opinião do Dr. Melim Chalub, no livro da incorporação imobiliária dele, que ele fala que exigir uma instituição de condomínio seria um bis in idem e que, com isso, só com uma verbação de construção, você já teria um condomínio instituído. É uma posição assim, minoritária no Brasil, sei, mas aqui no estado do Rio bastante forte. Só que não é a total no estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, de qualquer forma, com relação à convenção de condomínio, muitos também aqui no estado do Rio de Janeiro entendem que naqueles prédios que tem uma pessoa só, que é dono das unidades todas, se permite fazer uma convenção de condomínio para regular aquelas relações. Muitas vezes a pessoa aluga o prédio inteiro. Isso temos vários prédios, especialmente no centro da cidade do Rio, que são alugados a cada sala para uma pessoa e tem um proprietário do prédio só, de famílias tradicionais, né? E o entendimento normalmente é que nesse caso pode ser feita uma convenção de condomínio exatamente para regulamentar essa vida, que não é bem condominial, porque na verdade é só um edifício, mas assim, existe uma vida de uma pessoa dentista, outro advogado, outro, enfim, uma empresa que está lá para regulamentar essa relação. E é permitido, muitas vezes, aqui no Rio de Janeiro, esse registro. Já vi gente registrando isso por conta dessa dificuldade. Então, o entendimento poxa, se uma pessoa pode registrar a convenção de condomínio e ela é dona do prédio inteiro para reger, por que quando você tem a incorporação imobiliária, especialmente quando você já tem pelo menos uma unidade vendida, por que você não poderia registrar uma convenção de condomínio também? Enfim, então é um tema, eu acredito, em outros estados é muito pacificado, como São Paulo, mas, por exemplo, aqui no estado do Rio, é um tema ainda polêmico, né? Por conta desses entendimentos e tem que ser visto caso a caso em cada estado. Doutora Juliana Cunha, agradecendo pelo webinar, falando que já vai adquirir o livro do Dr. Marinho, com certeza não vai se arrepender pela aquisição. Doutora Priscila Mendes, parabéns, Marinho, li o livro do Eríbio, a live foi muito boa. Então, obrigado, doutor Marinho, mais uma vez. Doutora Silvia Maria Barbosa Moreira, webinar bem esclarecedora, parabéns, nós que agradecemos. Doutora Tiziana Pires, lá do Ofício Único de Partido Alferes, aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, nós que agradecemos, Tícia, aqui pela audiência. Doutora Maria do Carmo Regal, escrevente lá do meu cartório, agradecendo. Enfim, doutora Ademar Fioranelli, 7º oficial de registro imóveis de São Paulo, dando os parabéns para nós dois. Doutora Ademar, obviamente, também dispensa apresentações, assim, uma honra ter ele na nossa live. Doutora Ademar, eu estive com o doutor Ademar pessoalmente, visitei o cartório dele em São Paulo há 2 anos atrás, fui assim, regiamente recebido. Não só é um excelente autor, das pessoas mais autorizadas a falar de registros imóveis no Brasil, como também, como figura humana, é uma pessoa excepcional. Eu fui um dos privilegiados não só de conhecer o cartório, como também a mesa de bilhar que ele tem lá no cartório dele. Então, doutor Ademar Fioranelli, é uma honra assim, excepcional para a gente a sua audiência aqui. Nós que lhe agradecemos imensamente, nós somos seus discípulos, tenho certeza, o doutor Marinho Kern também, agradecemos imensamente. Com certeza. Um grande abraço à doutora Ademar também. Antes de assumir a minha primeira serventia, em 2013, eu estive também no 7º Registro de Imóveis, que é o cartório da doutora Ademar. Fui muito bem recebido, também já estive com ele em outras oportunidades. Realmente, além de um jurista excepcional, é uma figura humana fantástica. Um grande exemplo aí para todos nós da classe do registro de imóveis. Doutora Elizabeth Leira falando excelente, agradecemos. Doutora Carol Rosa, boa tarde. A questão da regularização do condomínio urbano simples, na regularização fundiária pública, um instrumento simples, poderia ser feito por regimento interno? Acho que talvez o que ela esteja se referindo assim, no condomínio urbano simples poderia, em vez de ter uma convenção, ter um regimento. Como dito, a legislação do condomínio urbano simples não exige convenção, exige um contrato. Portanto, se as partes subscreverem e chamarem de regimento interno, não vejo nenhuma impossibilidade, não. Sim. Nós temos outras pessoas mandando os parabéns e vou aqui
para a última pergunta. Então, agora nós encerramos para as perguntas, né, e comentários. E antes de fazer a última pergunta para o Dr. Marinho Kern, eu quero mais uma vez agradecer a presença, a audiência de todos que estão nos assistindo. Agradecer a presença também, obviamente, dos grandes registradores, como o Dr. Manuel, Dr. Ademar, mais uma vez agradecer a presença deles aqui no nosso webinar, e também de todos os outros registradores e colegas, também dos empreendedores que nos viram até agora. Estamos quase 2 horas aqui de webinar, extremamente esclarecedor, tenho certeza. Dizer mais uma vez que esse webinar estará na íntegra no YouTube da Enoreg RJ, só jogar Enoreg RJ, se inscrever no canal, você vai ser notificado quando for ao ar, vai ter o link para o livro do Dr. Marinho Kern, perguntaram do meu livro também, vai ter o link aqui para aquisição do meu livro de registro de corporações imobiliárias, e também pedir a todos que também nos sigam no Instagram e também curtam a nossa página do Facebook para ficar sabendo dos eventos todos promovidos aí pela Enoreg RJ, para nos prestigiar e sempre com conhecimento na área de direito notarial e registral, e trazendo sempre, que é bom ressaltar, sempre buscamos na Enoreg RJ trazer os maiores especialistas na área, em cada área. Por exemplo, o Dr. Marinho Kern na área de loteamentos, condomínios de lotes e loteamentos fechados. Nós já trouxemos o Dr. Joquissan Moura, falando de regularização fundiária, já tem o webinar dele na Enoreg. Nós temos o Dr. Francisco Nobre falando de usucapião extrajudicial, enfim, o Dr. Gustavo Bandeira falando do provimento 100 de 2020, aqui enfim, a respeito de escrituras eletrônicas, e muitos outros, sempre especialistas na área falando a respeito disso. Temos a entrevista com pessoas que ajudaram a elaborar o provimento 88 do CNJ. Enfim, veja o nosso canal, temos assim uma riqueza muito grande. E, enfim, e finalmente aqui a última pergunta do dia, a Dr. Flávio Finco pergunta, registro de incorporação de condomínio de lote. Existe a possibilidade de registro de instituição parcial? Sim. Não, se bem que, na verdade, não. Desculpe, nesse caso não seria possível pelo seguinte, porque não haveria um pressuposto para se fazer uma instituição parcial, por exemplo, num condomínio de casas, que as obras comuns estivessem construídas e, eventualmente, algumas unidades ainda não estivessem prontas. Então, poderia ser feito. Ali nós teríamos que pensar num condomínio em que talvez metade do muro não estivesse construída. Não consigo visualizar exatamente. Mas, assim, talvez a questão teria que ser analisada caso a caso. Até a pergunta é muito interessante, porque considerando que nas áreas comuns talvez poderia ser previstas etapas de construção, por exemplo, talvez na primeira etapa toda essa estrutura de fechamento e de guarita, e talvez numa segunda etapa a parte de piscina. Aí nesse caso talvez fosse possível. Tudo depende da forma do detalhamento dessas obras comuns, realmente como que ficaria, né? A minha primeira resposta seria que não, mas a depender da forma como o empreendimento foi previsto, talvez se pudesse... Tem que realmente, assim, concordo plenamente. Em uma primeira análise, falaria que não, por conta que sempre a instituição parcial, você pensa, as áreas comuns já estão construídas, ou então é o caso, por exemplo, que num condomínio você tem 2 prédios, né? E aí, quer dizer, na verdade, prédio no sentido de prédio mesmo, não no sentido imóvel, que às vezes imóvel é usar no sentido de prédio, enfim, tem essa pouca determinação. Mas, enfim, imagine, no terreno que vai ser construído um único condomínio, existem 2 prédios, então você acaba fazendo uma instituição parcial, especialmente por conta desses casos, dessas incorporadoras que acabam falindo e largando empreendimentos, etc. Para solucionar essa problemática, foi feita a ideia da instituição parcial. Então, é regulamentado no Estado do Rio de Janeiro, na consolidação normativa, por exemplo, e acredito que no Brasil inteiro. Enfim, mas condomínio de lotes teria que ser pensado essa possibilidade. Então, a resposta, a princípio, seria não, né, doutor Marinho Kern, mas, a depender do caso concreto, talvez poderia se pensar em sim. Então, realmente,
pergunta muito relevante e foi a última a ser enviada, inclusive, e até agradeço que a pergunta tão relevante e criativa tenha sido enviada logo agora no final. Mas, enfim, então, mais uma vez, doutor Marinho Kern, alguma consideração final para a gente poder fechar aqui? Gostaria de realmente agradecer a todos que nos prestigiaram aí, que assistiram essa live da Inoreg, que realmente tem sido, eu já assisti algumas, tem sido excelente. Uma honra muito grande aí ter a participação do doutor Ademar, do doutor Manuel Valente e todos os demais que nos assistiram. E gostaria de deixar, apesar de ser um pouco fora do tema aqui, recém foi lançado na pré-venda uma coleção da RT de Direito Imobiliário com 10 volumes, dos quais eu sou autor do volume 2, juntamente com o colega do Guarujá, sobre princípios do registro de imóveis. É uma obra até bem densa, aí tem mais de 350 páginas, só especificamente de princípios registrais imobiliários. Então, a quem se interessar, lá no site da RT, tem tanto a coleção quanto o livro individual. Deixo aí a propaganda também e, novamente, agradeço aí e também as perguntas, realmente várias perguntas muito interessantes, que sempre suscita aí novas reflexões. E muito obrigado realmente a todos. Muito obrigado, doutor Marinho Kern. Agora sim, encerramos. Uma boa tarde. Com certeza, aliás, a coleção, uma ótima pedida também, para quem estiver interessado. Uma boa tarde, um abraço ao doutor Marinho Kern, um abraço a todos e muito obrigado pela audiência. E até a próxima webinar aqui da Inoreg. Uma boa tarde. Um abraço.